Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse é fácil, né, irmão? É o último livro da Bíblia, né? O barulho da folha terminou rapidinho, né? Aí quando você fala Ageu é meia hora. Apocalipse foi rápido, né? Amém por isso. Vamos fazer aqui algumas leituras aqui da palavra do Senhor. A partir do verso de número, deixa eu ver aqui, verso 6. Apocalipse 19, a partir do verso 6. Hoje a pastora nos pediu para falar sobre a volta de Jesus. Vamos falar, né? Tema tão gostoso, né, irmão? Temos um tempinho ali considerado, né? E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E o verso 9 para terminar: Disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Deus abençoe. Você pode tomar o seu assento. E que o Espírito do Senhor, Ele venha transbordar no teu coração nessa noite. Estamos vendo aí os talentos, né, irmão, que a igreja tem, né? Parabéns, irmã Natália, uma bênção, viu? Saíram-se muito bem, graças a Deus. E é isso aí, irmãos, Deus dá o talento para a gente usar, né? A primeira vez que eu recebi uma oportunidade para me falar, foi um testemunho. Eu fiquei tão nervoso que eu não sei o que eu falei, até hoje. Tão nervoso que eu fiquei. Mas Deus, Ele chama, e aquele a quem Deus chama, Ele capacita, viu? Isso é notório, Ele capacita. O Moisés falou que não sabia conversar, né? Que tinha a boca pesada, a língua pesada. Deus falou: olha, quem fez a boca? Quem que formou a língua? Não foi eu? Então que Deus, Ele possa estar nos usando a cada dia, a cada momento. Irmãos, eu li uma passagem aqui, que ela é uma grande realidade, que é o triunfo no céu. Quem quer triunfar no céu? O céu começa aqui, viu, irmão? Jacó foi lá para a terra de seus parentes, lá em Padã Arã. Aí ele chegou numa cidadezinha que deu ele o nome a ela de Betel, e ele dormiu, e o travesseiro dele era uma pedra. Aí ele dormiu e teve um sonho. Ele viu naquele sonho uma escada que ligava a terra ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. E aí ele acordou e disse: que lugar tremendo é esse? Deus está aqui, eu não sabia.
Amém? Aqui é um lugar tremendo e graças a Deus que você sabe que Ele está aqui nessa noite. Então o céu, triunfo no céu, começa aqui na terra, na nossa jornada e na nossa caminhada. E aqui foi relatado por João, eles estavam ouvindo, olha só, o verso 1 diz assim, e depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. João lá na ilha de Pátmos, pensou, irmã, na luta, no problema, na adversidade, preso, trancado, aí de repente ele está nas revelações do Senhor e ele ouve algo inefável, porque a Bíblia diz que aquilo que não subiu ao coração e aquilo que o olho não viu é o que Deus tem preparado para a vida daqueles que confiam e andam na sua palavra, para a vida daqueles que são fiéis. E João ouviu, e quando ele ouviu, ele presencia na audição uma cena do céu que não era conhecida no Velho Testamento. Não tinha-se o conhecimento, todo mundo, todo judeu, todo crente, todo servo do Senhor sabia do reino de Deus, sabia que o fiel ia para a presença do Senhor, era um desejo de todo judeu. O Novo Testamento ele veio trazer essa clareza daquilo que Deus há de fazer nos últimos dias. E aqui João, ele recebe uma grande revelação, e nessa revelação é nos mostrado uma festa. Haverá uma festa no céu. E esta festa, dizendo a revelação de João, é um casamento. Quando se fala de bodas, fala-se de casamento. Festa no céu de um casamento. E a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Aleluia! Nós somos a noiva do Cordeiro. E a Bíblia, no Novo Testamento, está repleta de textos que nos leva a esse entendimento. Jesus, quando ele terminou a ceia, lá no capítulo 26 de Mateus, ele diz, olha, vamos, porque eu não vou beber de novo convosco desse suco de uva, desse fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aqui era uma alusão a este casamento que vai ser celebrado no céu. Não é um casamento como nós temos aqui de um homem e de uma mulher, mas aqui é de Cristo com a sua igreja. É um ato, e esse ato vai dar legalidade para estarmos eternamente com o nosso Senhor. Amém? A grande questão, a grande incógnita é quando será? E quem vai participar? Quando será? O próprio Cristo disse, olha, nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe o dia e nem a hora, só o Pai que está nos céus. Quem vai participar? O texto bíblico diz, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro têm direito à primeira ressurreição. Então, não mudou. A humanidade, ela pode ter evoluído, pode ter virado bem progressista, mas o caminho para ir para o céu continua o mesmo: porta estreita e caminho apertado. O caminho é bem estreitinho, chega na porta, é apertado. E para nós entendermos tudo isso, a igreja, ela ir para esse casamento, a vinda do Senhor Jesus, nós temos que entender escatologia, temos que falar de escatologia, vendo que o tempo não nos permite falar e aprofundar nesse assunto. Porque a escatologia, que é esse estudo relacionado a acontecimentos futuros, é que nos traz luz ao que nós estamos prestes a enfrentar. O
O apóstolo Paulo, no livro de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, ele traz uma revelação de Deus para a igreja. Os crentes lá do começo, os que eram cerrados, eram comidos, eram mortos, eram perseguidos, eram queimados, estavam sem esperança, porque era velório quase que todos os dias. Olha, quem que morreu hoje? Foi lá na casa da irmã Doquinha, da irmã Joaninha, do irmão José. O filho dele foi perseguido porque não negou Jesus. E estavam morrendo aquelas pessoas por amor a Cristo. E cada pessoa que morria, ela morria com alegria, sendo considerado um mártir e morrer pela vida e pela causa do Senhor Jesus. Só que foi chegando um momento que a dor, ela começou a entrar no coração. A incerteza do que havia de acontecer na vida daquelas pessoas que partiram no Senhor, porque muitos tinham ainda a pregação lá de Betânia, quando Jesus chegou e disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra que é ouvida e a realidade que é vivida, geralmente ela entra em choque na nossa história. Nós ouvimos uma palavra e vivemos alguma coisa, aquilo chega um momento que entra um choque de realidade. E era o que a igreja estava vivendo, esse choque de realidade, de saber que Jesus era a ressurreição, mas muitas pessoas estavam morrendo e não havia uma revelação daquilo que estava acontecendo na vida delas. Deus, pela sua infinita graça e a sua grande sabedoria, ele revela ao apóstolo Paulo. E ele começa a dizer: não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, como se já não estivesse mais esperança. Está em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o verso de número 16. Aí ele começa a mostrar o que o próprio Deus em Cristo vai fazer. Porque o mesmo Senhor, dada a voz de arcanjo, tocada a trombeta, o alarido de Deus, ele vai vir e vai ressuscitar aqueles que dormem. Aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados. E quem estiver vivo, Paulo estava declarando à igreja de Tessalônica, e quem estiver vivo neste momento, ele vai ser arrebatado. E esses dois grupos de ressuscitados e arrebatados, eles vão se encontrar, vão se reunir e vão se encontrar com o Senhor nas alturas. Aí o verso 18 diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então toda a nossa fé, toda a nossa esperança, ela está baseada na ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No Velho Testamento, Deus, ele deu uma determinação, ele deu dia, ele deu horário para exterminar o pecado sobre a face da terra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, e vá lá no capítulo de número 9. Daniel estava orando, pedindo uma resposta para Deus. Daniel estava clamando pela nação de Israel. E quando nós clamamos, e quando nós pedimos, a Bíblia diz que Deus fará muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Daniel, ele queria uma resposta para a nação de Israel, e Deus deu uma resposta para todas as gerações da terra. E isso aqui é tremendo. E a Bíblia fala que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus santos, os profetas. É a você, irmã, é a você, irmão, que Deus vai se revelar e vai mostrar aquilo que Ele vai fazer. Você achou aí? Então, acompanhe comigo. Deixa eu achar aqui rapidinho. Acompanhe comigo. Daniel capítulo 9, verso 24. Olha o que diz. Isso aqui foi uma resposta de 21 dias de jejum e oração que Daniel fez. Aí Deus veio e trouxe uma resposta para ele. Disse: olha, Daniel, você é muito amado, você é comentado, o teu nome é comentado no céu. E Deus me enviou aqui neste momento por causa da tua oração, das palavras que saíram da tua boca. O diabo, representado pelo príncipe da Pérsia, era um demônio que dominava toda aquela região do Oriente. Ele interpôs
e não queria deixar que o anjo Miguel passasse. Aí o anjo Gabriel, que o Gabriel é o mensageiro, aí veio o anjo Miguel, resolveu o problema, e o recado veio para Daniel naquele momento. Olha o que diz o verso 24. Vamos ver o 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Você viu o peso que está nessa palavra? O homem, ele é muito amado por Deus, e quando você entende este amor e vive este amor, os céus estão em atenção sobre a sua vida. As coisas do mundo não atraíam a vida de Daniel. As coisas da Babilônia não colocavam brilho no coração de Daniel. O que havia no coração de Daniel era a adoração ao Deus único e verdadeiro. E quando o anjo ele chega, ele diz: olha, eu vim para te declarar as palavras, porque você, Daniel, é um homem muito amado no céu. Toma agora, pois, sentido na palavra e entende a visão. E Deus estabelece aqui um cronograma para o planeta Terra. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça. Ele trabalha em justiça e equidade, e tudo que ele faz é perfeito. Aí Deus cheirou o pecado da humanidade, viu o pecado de todas as nações, não só de Israel, mas de todas as nações. Deus então, ele vem e traz julgamento a todas as nações da terra. E olha que vem, olha o julgamento de Deus. Olha o que Deus falou que ia fazer. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Uma semana bíblica, ela representa 7 anos. Entendeu? Quando fala-se uma semana, ela representa 7 anos. Então, quando eu falar uma semana, você vai entender 7 anos. Lembra lá do Jacó? Chegou lá no Labão: quero casar com a sua filha, rapaz, não tem dinheiro não. E naquele tempo o rapaz tinha que dar o dote, né, irmão? Hoje o trem está fácil demais casar. Você vai lá na casa do pai da moça, pega ela e vai embora. Naquele tempo, tinha que desembolsar o dinheiro. Era o dote que o noivo, né, que o interessado queria casar com a moça, dava um dote. O dote de Jacó foi uma semana de trabalho. Quantos anos? 7 anos. Então vamos lá fazer umas contas aqui rapidinho. 1.200 o salário por mês. 10 meses, 12 mil. Um ano, 14.400, é isso, irmão? 14.400 por ano. Aí multiplica por 7 anos. Quem é bom das contas aí? 14 vezes 7 dá quanto, irmão? 70 mais 28, 98 mil reais para você casar. Então, uma semana na Bíblia representa 7 anos. Aí Deus vem e fala para o Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Quantos anos que dá aqui, irmão? Quem é bom de matemática? 70 semanas. Cada semana é 7 anos. Quanto que dá? 490 anos. Entendeu? Captou? Está tranquilo? Então Deus está falando: Daniel, eu determino 490 anos sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Qual é essa determinação? Qual o objetivo? Que decreto é esse? Nós que passamos aí pela pandemia, né? Sentimos na pele os decretos, né, irmão? Ou tem que machuca, né? Tá decretado, ninguém põe o nariz para fora. O caba que saiu apanhou, quem foi trabalhar levou um esfrega.
E até agora nós estamos pagando, né? Porque foram quase 6 meses aí sem produzir nada. Aí agora a conta nós estamos pagando. Aleluia. Então Deus está dizendo, olha, 490 anos estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a tua santa cidade, para fazer o quê? Primeiro, extinguir a transgressão. O que é extinguir, irmão? Não existe mais, acabou. Não vai haver mais transgressão. Não extinguir a transgressão. O que mais? Dar fim aos pecados. Ou seja, não haverá mais pecado. Expiar a iniquidade. O que é expiar? Cobrir, fazer o sacrifício por ela, para não existir mais, ser perdoada. Expiar a iniquidade. Trazer a justiça eterna. Aleluia. Selar a visão e a profecia e ungir o santo do santo. Isso aqui é um decreto celestial. Deus está falando, Daniel, eu vou te mostrar coisas que são para dias longos, mas são decretos que está estabelecido. Isso aqui foi um decreto de Deus. Deus pegou, fez aquele decreto, assinou e deu data de início. Amém? Data de início. Vamos lá para a data de início. Verso 25. Deus deu o dia que ia começar o decreto. Quando começasse aquilo que ele falou aqui, que nós vamos ler, começou a contagem regressiva para Deus extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, selar a visão, a profecia e ungir o santo do santo. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar em Jerusalém. Então, quando foi dado a ordem para que Neemias, para que Esdra, para que Zorobabel voltasse para reedificar os muros, aleluia, quando foi assinada aquela ordem, no ano 445 a.C., quando o rei Artaxerxes assinou a ordem, Deus ele começou a cumprir o seu decreto. Você está entendendo, irmão? Aleluia. E os dias começaram a ser contados. Mas pastor, espera aí, nós estamos no ano 2022, mais 445 dá 2.400 e lá vai. Não é 490 anos? O que está acontecendo? A conta não fecha, pastor Marcelo. Por que a conta não fecha? Será que o decreto de Deus foi inválido? Será que o que Deus decretou não aconteceu? Será que a interpretação do decreto, aleluia, não está compreensível? Mas aqui o texto diz que 70 semanas estariam determinadas sobre a nação de Israel. O que aconteceu? O que houve? Vamos continuar lendo o texto. 25. Sabe e entende, desde a saída para a ordem de restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Você entendeu? Do dia que saiu o decreto até Jesus, 7 semanas, mais 62 semanas. Quanto dão? 69 semanas. Então, do decreto até Jesus Cristo, foram 69 semanas. Quanto que dá, irmão? Quem é bom de calculadora? 69 vezes 7, 483. Sim? Bateu aí na calculadora? 483 anos. E nesse período,
veio a queda da Babilônia, veio o Império Medo-Persa, caiu o Império Medo-Persa, veio o Império Macedônio, caiu o Império Macedônio, veio o Império o grego-romano, depois o romano, e aí depois veio Cristo. Quando foi naquela sexta-feira, naquele dia de Páscoa, Jesus estava lá no Gólgota, estava lá sendo crucificado, porque o texto diz que do início do decreto até o Messias, 69 semanas. Se Jesus não tivesse morrido, Deus ia trazer a este mundo todo o decreto e toda a sentença que estava determinada. Por isso que nós temos uma grande dívida com o Senhor Jesus, porque a palavra diz que estávamos destituídos da glória de Deus, e Ele nos amou a si mesmo. Amém? Se Jesus não tivesse morrido naquela sexta-feira, 7 anos após, Deus ia trazer esse decreto sobre o planeta Terra. Mas naquela sexta-feira, quando inteirou 3 horas da tarde, a hora nona, às 3 horas da tarde, Jesus, sabendo que havia decreto sobre a terra, o decreto de Deus vinha sobre a terra, ele se coloca como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E naquele momento, quando ele deu o brado, aconteceu algo sobre esse decreto de Deus. Houve uma interrupção. O sacrifício de Cristo foi tão grande que ele interrompeu um decreto. Ele não anulou um decreto, mas ele interrompeu um decreto para o seu cumprimento. Quando ele disse: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquela hora, Deus, ele pausa o seu decreto, porque eram 490 anos, e já havia se passado 483 anos. E quando Deus, ele pausa esse decreto, ele abre uma dispensação, chamada período da graça. Porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não sofre a ação do tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele é. O tanto é que ele disse: olha, eu sou o que sou. Amém, igreja? Eu sou o que sou. Pastor, então nós estamos nesta pausa. E aonde está os 7 anos? Não falta ainda uma semana. Aonde estão os 7 anos que restam? Porque os 7 anos precisam ser cumpridos para inteirar 490 anos. Os 7 anos é a grande tribulação. A semana que falta, ela está por vir como decreto celestial sobre esse planeta Terra. Todo ser humano, todo homem está na eminência de sofrer o decreto do Senhor. E há uma única forma de escapar: através de Cristo, através da cruz, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, e nós estamos então quase 2000 anos na pausa, estamos quase 2000 anos nesta pausa. O profeta Oséias diz que Deus faz a ferida, mas Ele também sara. No segundo dia Ele dá vida, e no terceiro Ele vai nos restaurar. Nós entramos no terceiro milênio da nossa era. Nós estamos no terceiro milênio. A partir do ano de 2001, nós entramos no terceiro milênio.
E o que vai acontecer daqui para frente? Aí vem os cumprimentos da palavra do Senhor. Quando Jesus morreu, ele disse que não ia ficar pedra sobre Jerusalém, que ela ia ser destruída. E aconteceu, irmão, no ano 70 Jerusalém foi destruída. O judeu foi expulso da sua terra. E passou de 70 até 1948. Só que Jesus disse: olha, a figueira vai brotar, e quando vocês virem isto, saber que está próximo o fim de todas as coisas. Pastor, o que vai acontecer então? Para destravar novamente o decreto de Deus, vai haver uma interferência do próprio Cristo. Assim como ele fez com a sua morte, ele o fará com a sua vinda. E por isso eu particularmente sou defensor e creio no arrebatamento antes da grande tribulação. Eventos celestiais travaram o decreto de Deus. Lá na morte do Calvário, o decreto ele foi travado. Outro evento celestial vai acontecer e vai destravar novamente esse calendário, ou esse decreto de Deus, que é a volta de Jesus, o arrebatamento. E eu comecei a analisar a Bíblia. A vinda de Jesus e o arrebatamento são duas coisas totalmente distintas umas das outras. Totalmente. São dois eventos totalmente diferentes um do outro. E eu muitas vezes diz que Jesus ia vir na sua segunda vinda em duas etapas. Não, ele vai vir só uma vez. Agora, o arrebatamento da igreja é um ato para a igreja. É um ato para mim, é um ato para você. E a visão da igreja, ela tinha que estar focada nesse ato, que Jesus está para vir a qualquer momento. Nós estamos num período profético, que todas as profecias em relação à sua vinda já aconteceram. E a profecia mais marcante da nossa geração é o retorno de Israel à sua terra como uma nação. Não havia possibilidade. Todos os reinos da terra não queriam. Todas as forças eram contrárias à criação de um Estado judeu e de um ato milagroso e de uma intervenção poderosa de Deus. Em um dia nasceu uma nação no planeta Terra, chamado a nação dos judeus. Isso foi, irmãos, porque não é difundido, não é falado, a mídia não fala isso, mas isso foi um grande ato, que não estava no controle. O tanto é que os homens não queriam, não estava no controle dos homens. Sabe por que não está? Porque quem controla todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que controla. Amém? Então, o próximo evento para o cumprimento da profecia é Jesus vir, e a sua vinda, o arrebatamento, vai desencadear o destravamento do decreto de Deus sobre o planeta Terra. Então, por isso que em muitos textos, em muitos lugares, a Bíblia diz: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O decreto aqui é uma determinação de condenação sumária contra o pecado da humanidade. Você acha que o homem vai pecar? O que nós estamos vendo, essa sociedade desviada e divorciada de Deus, pecando, zombando de Deus, Deus não deixará isso impune. Agora Deus, ele é o que? Longânimo, a sua longanimidade, ou seja, a capacidade de Deus esperar o homem mudar é grande. Irmão, se eu fosse Deus, já tinha resolvido esse problema. Eu só fazia assim, ó, acabou. Quem foi, quem não foi,
Acabou. Ainda bem, né, irmão? Deus não dá asa, né? Aleluia. O próximo evento é o evento que vai acontecer, o arrebatamento da igreja. Nós vamos ser tirados desta terra, nós vamos ser alçados deste lugar. Uma vez eu vi um filósofo dizendo que os crentes, para se livrarem das pressões, se livrarem dos problemas da terra, eles abraçam num conto furado de que eles vão ser levados para o céu, e abraçam com grande veemência nessa conversa infundada. O homem crendo, o homem não crendo, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Você estando preparado ou não estando preparado, Jesus vai vir buscar a igreja. E tem muitas pessoas pregando, Jesus só vai vir arrebatar a igreja quando for pregado o evangelho em todo o reino. Ó o dedinho, ó. A gente fala assim, Jesus não vai vir porque o fulano lá não ouviu. Irmão, ele não vai vir nunca, porque morre gente, nasce gente, e vai ter gente a vida toda sem ouvir Jesus. Aonde vai acontecer o maior evangelismo da história da terra? Não vai ser, e não foi no tempo de Paulo, vai ser na grande tribulação. Até seres celestiais vão vir pregar. Moisés, né? Diz alguns, Moisés e Elias. Mas vamos ficar só no texto, né? As duas testemunhas e os 144 selados que vão pregar a mensagem do evangelho. Jesus disse que há dois eventos, está em Mateus capítulo 24: a sua vinda e o fim do mundo. Então a primeira coisa, vinda de Jesus, ele vai vir buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E hoje em dia, irmãos, há três entendimentos sobre a vinda de Jesus: pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Não é gente tribulada não, viu, irmão? É entendimento. Você não vai pensar, vai tanto de gente tribulada, hein? É entendimento. Pré-tribulacionista acredita que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Creio nisso, viu, irmão? Vou deixar muito bem claro. Meso acredita que Jesus vai vir no meio, na metade, e leva a turma e arrebata. E pós acredita que a igreja vai passar na grande tribulação, vai levar um cacete, e no final Jesus vem e arrebata a igreja. Eu vou ficar no pré-tribulacionismo, porque eu acredito que Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja, e depois ele vai tratar com quem ficou. Amém, irmãos? São decretos estabelecidos por Deus. E hoje em dia o diabo está lá, não, rapaz, não preocupa com isso não, você tem que viver, você tem que conquistar. E tem muitos pregando que Deus vai usar a igreja, não vai ter negócio de arrebatamento. Deus vai usar a igreja para transformar esse planeta Terra. Sabe quem vai transformar esse planeta Terra? O próprio Senhor Jesus em pessoa, porque a Bíblia diz que Ele virá e reinará. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém toda a legislação da terra. Só Ele, irmão. O nosso papel não é consertar a terra, o nosso papel é de temperar. A terra não foi ainda para o buraco, irmão, porque tem os fiéis que têm adorado o nome do Senhor. E eu não estou falando de religião, não estou falando de crente, eu estou falando de pessoas fiéis a Deus, que têm sido o sal e a luz dessa terra. O arrebatamento será o evento mais interessante da existência da natureza humana, porque vai acontecer algo que foge à nossa percepção e à nossa compreensão. Preste atenção. O cabra morreu, crente, fiel, servo de Deus, morreu, bateu o carro e foi carbonizado, virou pó, virou cinza.
Aí não tem jeito nem de enterrar, porque não sobrou nada. Outro caiu lá no mar, tubarão, ó, comeu, virou comida de tubarão. O corpo dele foi dizimado. Era um crente fiel. Outro, o Herodes, o Pilatos, não sei mais quem, jogou ele lá na boca do leão. O leão, vap, não sobrou nada, virou estrume de leão. E aí, irmão? É só o poder de Deus que vai entrar nessa história. Só Deus, eu não consigo te explicar o que vai acontecer. Mas aquele corpo, ele vai ser ressuscitado. Ele vai ser transformado no abrir e fechar de olho. E ele vai ser revestido da incorruptibilidade. Aleluia, da imortalidade. E ele vai ser, aleluia, ressuscitado no abrir e fechar de olhos. O maior evento que se terá notícia. Eu não posso afirmar se vai ser secreto ou não, se alguém vai ver ou não, mas que vai acontecer, ele vai acontecer. Amém? No arrebatamento, a Bíblia diz que Jesus ele vem e fica nos ares, porque era costume do casamento antigo que o noivo ia buscar a noiva e parava no meio do caminho. A noiva vinha, se encontrava com ele e entrava para a cerimônia de casamento. No arrebatamento, Jesus ele vem, não pisa na terra, ele vem e fica nos ares. E a Bíblia diz que a igreja então vai para onde? Vai para o encontro do Senhor. E a igreja precisa ter o quê? A igreja precisa ter o azeite na sua lâmpada. E sabe quem é o azeite? O azeite é o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te pegar e vai te levar para o casamento com o noivo. Na vinda de Jesus, a Bíblia diz que Jesus virá e, segundo os textos sagrados, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Aleluia. Então são eventos totalmente diferentes um do outro. O arrebatamento, Jesus ele vem buscar o seu povo, porque há um casamento a ser celebrado nos céus. E por isso João está dizendo, ó, eu estou ouvindo uma grande multidão. Quem é esse povo que está tendo aleluia, dizendo que o Senhor é rei? Quem é esse povo? Aí começa, esses são aqueles que vão participar, foram convidados para as bodas do Cordeiro. E bem-aventurado aquele que foi convidado. Meu irmão, minha irmã, você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, porque o Senhor te convidou para a celebração do casamento do Cristo com também a sua noiva. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que está próximo para acontecer. Então esse evento, o arrebatamento da igreja, vai ser um evento que vai tirar aquilo que estava pausando o decreto de Deus. E quando esse decreto, tanto é que Jesus Cristo, ele vai lá e pega o livro que estava selado. Que livro é esse? São os decretos de Deus para a humanidade. É esse decreto que estava ali, e que o anjo falou, olha, saiu o decreto, está decretado, Deus decretou, e o livro estava lá em cima. E Jesus então ele vai lá e começa a quebrar os seus selos. E tanto é que quando ele quebra os selos, começa o quê? O decreto de Deus valer. Aí começa as lutas, as adversidades, as aflições, as catástrofes sobre o planeta Terra. O decreto de Deus ele vai acontecer, porque foi determinado. Mas nós temos um advogado que é Cristo, que nos livra da ira vindoura. Nesse decreto, Deus ele vai permitir que o homem da iniquidade ele se levante. Haverá uma permissão tão grande no pecado, na perversão e no erro, que esse homem que vai se levantar, ele vai ter poder de fazer até fogo descer do céu.
Ele vai ter um poder de persuasão tremendo e vai enganar as nações da face da terra. Mas quando chegar no meio da semana, 3 anos e meio, 1240 dias, quando chegar lá, ele vai quebrar o pacto, ele vai remover tudo que ele falou, e ele vai se assentar na cadeira como Deus e vai exigir adoração de todo o planeta Terra, todo ser humano. Isso faz parte dos decretos de Deus, porque Deus vai colocar o homem, e o homem vai ter que escolher o que ele quer. O ser humano, ele vai ter que escolher aquilo que ele quer, porque nós estamos na graça, nós estamos no tempo da graça, e muitas vezes não queremos escolher o bem. Mas Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 29, se não me falha a memória: eis que ponho diante de ti 2 caminhos, tomo os céus e a terra como testemunho, que o caminho é de vida e morte. Eu, Senhor, te aconselho que escolha o caminho da vida, para que viva tu e também a tua descendência. Amém? Viva tu e também a sua descendência. Então nós estamos nos últimos minutos, quase chegando no momento do arrebatamento. E Jesus, ele deu a era e como a terra estaria quando ele viesse buscar a sua igreja. Ele disse: olha, a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé e aos dias de Sodoma e de Gomorra. Dias de Noé, corrupção generalizada do ser humano. Por quê? O que traz corrupção generalizada? É quando aquilo que é santo se mistura com aquilo que é profano. Aquilo que você considerava sagrado, hoje você não considera mais. Aquilo que era virtude, hoje não é mais. Ou seja, banalizou toda a atividade. E o pecado, ele veio não só numa localidade, não só numa geração, ele veio em todo o planeta Terra, o que nós estamos vivendo hoje. E a segunda condição que Jesus falou era que quando o Filho do Homem vier, a terra estará como Sodoma e Gomorra. Aí você vai para o capítulo 18 do livro de Gênesis. A condição de Sodoma e Gomorra era: o homossexualismo era predominante, e ali era do menor até o maior, não tinha distinção. Homens, mulheres, meninos, crianças, não havia distinção, porque era algo inerente à cultura daquela cidade. O homossexualismo, lembra lá dos anjos? Entraram para a casa de Ló e os camaradas bateram na porta, põem os cabos para fora, traz eles aí, e Ló: não, tem minhas filhas aqui, são virgens, pode fazer o que quiser com ela. Não, a gente quer esses homens aí. E muitas vezes você se pergunta por que o homossexualismo tem aumentado de uma proporção tremenda e tem tido força poderosamente nos nossos dias de hoje. Porque é palavra profética, precisa cumprir, tem que acontecer. Amém? Aí Jesus, ele então dá as suas admoestações: vigiai e sede sóbrio, porque o dia do Senhor, ele virá como um ladrão. O ladrão tem uma diferença, né? Ele vem roubar o que não é seu, né? Mas Jesus Cristo vem buscar aquilo que é seu, que é a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu tempo acabou, irmãos, não tem como mais falarmos, né? Mas esse é um resumo da própria volta do Senhor Jesus. E a aflição na terra daqueles que não subirem, daqueles que não forem, será tão grande. E vai cumprir aquele versículo, né? Eu vou enviar fome na terra, fome não de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Quantos pastores vão ser
interpelado: pastor, por que não falaste para nós a verdade? Por que não pregaste a palavra da verdade para nossas vidas? Hoje, as pessoas estão querendo taxar pastores que pregam sobre o arrebatamento, que pregam sobre a vinda do Senhor, de pastores que causam terror no coração daqueles que estão ouvindo. O diabo está tentando fechar de todos os lados a palavra, porque ele sabe que resta pouco tempo. Mas eu afirmo nesta noite: Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja, e aquele que está preparado, ele vai entrar para as bodas do Cordeiro. Então você, irmã, você, irmão, esteja preparado no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos colocar de pé, nós vamos terminar por aqui. E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração.